Olá, boa noite, Gabriela. Vamos esperar o pessoal ir entrando, né? E para a gente poder se organizar. Janiele, olá, tudo bom? Fran Moreno, sejam bem-vindas. Hoje a gente vai ter um convidado especial aqui para a gente fazer o nosso bate-papo. Então, obrigado por vocês aceitarem essa mudança. E a gente vai passar para quinta-feira. Opa, Gabriela, direto de Portugal, que bacana. Que bom, que boa a tua participação aqui. A gente vai passar para fazer sempre conversando com o meu médico agora, nas quintas-feiras. Eu acho que vai ser um dia mais tranquilo. Eu particularmente estava tendo muita dificuldade para fazer na sexta-feira, porque é um dia de cirurgia para mim. E eu acho que quinta-feira vai ser mais tranquilo. O pessoal está entrando. Vocês, por favor, convidem as pessoas do relacionamento de vocês para que possam participar dessa live. Essa live vai ser muito importante porque a gente vai falar sobre cicatrização. E isso interessa a todas as pessoas. Já tiveram algum corte. Olá, Samir. André também. Andressa. Gabriela. Então, assim, a gente vai fazer... Assim, a Gabriela, amiga de Claudinha. Claudinha é lá de Portugal, um paciente nossa, uma grande amiga, que mora lá no Porto. Então, sejam bem-vindas. A gente vai falar sobre cicatrização. Isso importa a todas as pessoas que vão ser submetidas ou que já se submeteram a algum tipo de plástica, né? E mesmo para quem não faz uma cirurgia plástica, mas faz qualquer tipo de cirurgia, ou então recebe um corte por um acidente. Então isso é muito importante porque é altamente provável que todo mundo na vida vai ter um ou mais cortes. E aí a gente vai ter que discutir alguns aspectos muito importantes, o que fazer para que a gente consiga melhorar a qualidade da cicatrização, que é uma coisa também muito individual. A gente vai frisar aqui. Hoje nós vamos ter como convidado o Dr. Mário Serrano. Eu já vou apresentando ele, eu estou esperando que ele solicite a entrada dele. O Dr. Mário Serrano é um cirurgião plástico muito conceituado aqui em Natal, dentro da área, principalmente dentro da área de cirurgias reparadoras, cirurgias reconstrutivas. E ele tem uma vivência muito grande em várias situações bem difíceis, né? Ele é um especialista em feridas complexas. Isso é muito importante para a população de uma maneira geral, certo? Então, ele tem passagem pela USP, ele tem passagem por um grande hospital geral em Boston, de Harvard. Então, ele é uma pessoa extremamente gabaritada do ponto de vista técnico e do ponto de vista científico. Então, nós vamos aguardar a entrada dele para que a gente possa iniciar nossa live efetivamente, certo? Eu tenho certeza que vai ser muito rica essa conversa e eu preciso que vocês participem, vocês enviem as perguntas de vocês a partir do que a gente está conversando, ou então coisas que não estão sendo abordadas. Obrigado pelos coraçõezinhos, então enviem para que seja o nosso grande motivador, os coraçõezinhos, e chame os colegas, os amigos de vocês. Felipe Janete, minha amiga, seja bem-vinda, Janete. Amiga e paciente, né? Então, assim, pessoal, ok, a gente na verdade está esperando, aqui através, viu, Janete, a gente está esperando, na verdade, que o Dr. Mário entre. Então, a gente normalmente não consegue abrir para que vocês consigam participar ao vivo, porque senão a gente pode pegar um caminho um pouco diferente do que a gente está necessitando conversar aqui, certo? Então, peço o entendimento de vocês. Jéssica, Carol, sejam bem-vindas. Lidiane, aliás, né? Isabel. Ok. Marlene. Olá, Marlene, tudo bom? Convidem as pessoas conhecidas de vocês, então, para que possam participar, certo? Ok. A Gabi já tem perguntinhas, isso é muito bom. Vamos ver se o doutor Mário... Mário, na verdade, estava chegando de cirurgia e estava entrando em casa agora, do 2 para 7.
para poder participar e contribuir aqui com essa nossa conversa. Conversando com o meu médico é um quadro muito importante para a população, porque são perguntas de ordem prática, né? Onde os pacientes fazem perguntas e tem a ver com todas as necessidades de informação dos pacientes de uma maneira geral. Isso é muito legal, porque soma muito, contribui. Não é aquele modelo onde a gente está acostumado a ver, onde tem uma coisa muito promocional. A ideia não é essa, não. A ideia é ser informativo e construtivo. E vocês podem participar, e é muito legal porque vocês participem. Por quê? Porque vocês vão tirar as dúvidas de vocês. E vocês podem sugerir os temas, inclusive, né? Então, no Instagram da Clínica Marco Almeida, eu tenho o quadrinho ali que vocês podem fazer a sugestão. Olha, eu quero sugerir tal tema. Eu tenho necessidade de esclarecer mais e melhor sobre tal assunto, que daí vocês podem participar dentro da necessidade de vocês. Ó, o Dr. Mário Serrano entrou. Mário, agora tem que ver aí como é que tu faz a solicitação para poder participar, ok? Já te apresentei, certo? E estamos esperando só a tua solicitação oficial de como é que entra para eu poder te aceitar, ok? Pessoal, esse tema ele é extremamente importante para todo mundo, porque todo mundo provavelmente passou ou vai passar por alguma cirurgia, seja de qual área for. Então, corte, processo de cicatrização diz respeito a todas as pessoas de uma maneira geral. E aí a gente tem que saber como é que faz. Ok. Vamos ver. Dr. Mário Serrano. Ele deve estar entrando agora, acredito. Olá, Mário, boa noite. Boa noite. Esse é o poderoso Dr. Mário Serrano, pessoal. Então, ele vai poder contribuir com a gente aqui para a gente fazer uma boa conversa, ok? Mário, são 7h08, eu já te apresentei. Vamos começar logo o nosso bate-papo, vamos para os finalmente logo, bora? Vamos. Ótimo. Boa noite a todos. Então, Mário, quer dar uma boa noite aí para o pessoal que já está ao vivo? Fica à vontade. Pois é. Pessoal, boa noite. Meu nome é Mário Serrano, eu sou cirurgião plástico. Atendo junto com o Dr. Marco lá na Clínica Marco Almeida. A gente tem experiência aí como cirurgião plástico já há 5 anos. Então, a gente está no começo da carreira, né? Mas está, aos poucos, tentando desenvolver um trabalho focado em realmente ajudar as pessoas a encontrar o melhor delas e buscando fazer as coisas de forma ética, né? Fazer as coisas com segurança. A gente tem experiência em cirurgia plástica reparadora, cirurgia plástica estética. Hoje a gente pretende falar sobre cicatrização. É um assunto muito importante para o cirurgião plástico. Ninguém entende tanto de cicatrização quanto o cirurgião plástico. Quem mais estuda, né, cicatrização, quem mais se preocupa em cuidar da pele, em ter cuidado com os tecidos, com a pele, com a gordura, com tudo mais, é o cirurgião plástico. Então a gente acha que hoje a gente vai conseguir tirar dúvidas das pessoas em relação a isso. Ok, vamos lá. Mário, eu selecionei algumas perguntas aqui que são muito relevantes assim, dentro do consultório do cirurgião plástico e perguntas também que foram enviadas para a gente lá na clínica, ok? Então, a primeira é, quanto tempo leva o processo de cicatrização e por quanto tempo o paciente deve ter segmento com seu médico? Isso é muito importante, pessoal, porque tem gente que acha que depois que tirou os pontos, pode tudo e está cicatrizado e acabou a conversa. Mário, esclarece aí melhor para o pessoal, por favor. Bem, isso é uma coisa muito importante, né? A cicatrização, em primeiro lugar, ela nunca deixa de acontecer. O processo de cicatrização é para a vida toda. Ou seja, a cicatriz vai estar sempre melhorando, né? Uma vez que você tem um corte desde a infância, por exemplo, a gente percebe que quando se é adulto, aquele corte está muito melhor do que quando ele era recente. Isso porque o organismo está sempre melhorando a cicatriz. Porém, vai amadurecendo, né, Mário? A cicatriz vai amadurecendo. Ela vai sendo
transformada pelo organismo. Porém, didaticamente, né, a gente divide a cicatrização em fases. Então, tem uma fase inicial que ela ocorre logo depois em que ocorre aquela injúria, aquele machucado, aquela cirurgia. Nessa fase inicial, a cicatriz ela fica vermelha, ela fica inchada, ela dói, né? Fica quente. E depois de um tempo, essa cicatriz ela passa a ser forte. Forte o suficiente para a gente tirar os pontos. E depois, a cicatriz, já sendo forte, já estando mais firme, mais clarinha, a gente percebe que o organismo vai baixando essa cicatriz, vai tornando ela mais macia e mais inaparente. Então, didaticamente, a gente tem essas fases. Uma fase inflamatória, depois uma fase de formação de cicatriz propriamente dita, e, por último, uma fase de maturação, de amadurecimento, de remodelação dessa cicatriz. Então, assim, no início, a cicatriz, ela é uma cicatriz dolorosa, fica vermelha, e ela é muito frágil. Se levar uma pancada, aqueles pontos podem abrir, aquela cicatriz pode se afastar. Em torno de 18 a 21 dias, ou seja, em torno de 3 semanas, que a cicatriz fica forte o suficiente. É quando o colágeno, que é a proteína principal da cicatriz, ele amadurece. Então, a gente costuma dizer que é em torno de 3 semanas que a cicatriz fica forte, né? Mais forte. E em até um ano, essa cicatriz ela tem melhora considerável. Depois de um ano, já não muda tanto assim. A 21 dias. Ok, Mário, a gente vai procurar ser relativamente objetivo. Tem muita pergunta. O pessoal está fazendo aqui. Eu não sei se a gente vai conseguir dar conta disso, tá legal? Tá Pessoal, observem que toda cicatriz, normalmente durante o primeiro mês, ela é branquinha, ela é normal, é como se fosse só a colagem mesmo, certo? A partir de um mês ela começa a ficar vermelha. E ao longo dos meses ela vai regredindo esse vermelho. Enquanto tiver vermelho, a gente tem que ter muito cuidado com a questão sol, com a questão de comidas, que a gente vai levantar essa questão aqui agora, já em seguida, certo? Porque é quando pode aumentar o processo inflamatório. É quando essa cicatriz ela pode ficar alterada, ok? Bom, respondendo rapidamente aí, tem uma pessoa que perguntou se ela fez uma cirurgia de vesícula, fez uma colicistectomia, ela pode fazer uma lipo no abdômen? Pode, pessoal, não tem problema, né? A gente pode passar por baixo da cicatriz e fazer uma lipo, sim. Isso, inclusive, aconteceu hoje comigo. Vamos lá. Mário, em algumas cirurgias, se tem pontos para retirar e outras não. Qual é a diferença, Mário? Explica aí para o pessoal. Uma diferença do tratamento da pele, da cicatriz do cirurgião plástico às vezes para outros profissionais, é exatamente a preocupação em tirar os pontos da pele de forma precoce. Todo mundo já deve ter tido a oportunidade de ver uma cicatriz não muito bonita, né? Parece aquela espinha de peixe, um trilho do trem. Tem uma linha, né? E depois tem outras linhas que são perpendiculares. Mário, eu estou aqui rindo, mas para algumas pessoas isso é traumático demais, com certeza. Mas vamos lá, discutir e interromper. É verdade, é verdade. Tem gente até que é bem-humorado e faz até uma tatuagem, assim, uma cabecinha de um peixe, né? Para usar aquele aspecto de espinha de peixe. A cicatriz, ela ocorre, né, por conta do trauma, do corte, só que os pontos, os fios cirúrgicos, se eles ficam muito tempo na pele, eles também causam cicatriz. Então, assim, a gente tem uma preocupação de tirar esses pontos externos, os pontos que estão visíveis, os pontos que estão na pele, né? De forma bem rápida. A gente tenta tirar em média com 7 dias. Alguns lugares têm uma tensão maior. E aí a gente, às vezes, deixa um pouquinho mais de tempo, 10 dias, mas não mais do que 2 semanas. Mas a gente tenta tirar o mais precoce, o mais rápido possível. E a gente só consegue fazer isso, tirar os pontos rápido, mesmo sem a cicatriz ter atingido aqueles 18 a 21 dias que eu falei, que é quando o colágeno está forte. Mas por que a gente não deixa os pontos 21 dias? Por que a gente tira antes? Porque a gente dá ponto interno. Então, essa é a diferença da cirurgia que tira ponto e não tira ponto.
Quando a gente faz a cirurgia com pontos internos, e são fios absorvíveis, são fios que o próprio corpo absorve, então não precisa tirar nada, não precisa tirar ponto nenhum. Na maior parte das vezes, a gente faz essas cirurgias com pontos internos absorvíveis e às vezes ainda precisa deixar um pontinho ou outro de fora. Fios inabsorvíveis, fios que não saem sozinhos, não absorvem. Aí esses são os fios que a gente tem que tirar. Em média, 7 dias. Pessoal, então assim, ó, é muito importante saber que toda cirurgia tem ponto, mesmo aquelas que aparentemente seja só uma colagem, tá? Internamente, normalmente tem muito ponto, certo? Muitas vezes são fios absorvíveis que podem levar até 3 meses ou até mais para o organismo consumir eles, né? Outras vezes são pontos que ficam para o resto da vida, né? Isso é normal, isso não tem problema. Eles são biocompatíveis, eles ficam lá para o resto da vida. Eventualmente o organismo pode expulsar um pontinho. Não quer dizer que o médico esqueceu o ponto lá. Não, não tem nada a ver com isso. Pontos são normais. E pode acontecer de dar um processo inflamatório e expulsar um pontinho. Então, isso é uma coisa bem normal, certo? Então, os pontos, normalmente, eles têm os absorvíveis e os inabsorvíveis. Quando ele é absorvível, normalmente ele está embaixo da pele. Na plástica, nós fazemos uma sutura que a gente chama de intradérmica, ela vai por baixo da pele, certo? E é com fio absorvível, ok? Na verdade, não existe a cirurgia que seja totalmente só colada, como as pessoas fantasiam às vezes. Porque essas colas que existem, além de serem muito caras, elas não dão o nível de tensão necessária para que a gente possa liberar um paciente para a vida normal. Porque imagina que numa tração a gente poderia simplesmente romper, né, a linha de sutura. Isso se tornaria muito perigoso, ok? Mas aí a próxima pergunta vem sobre isso, Mário. E a colagem, como funciona? É verdade que não há pontos? Eu já disse que é mentira. Não existe cirurgia sem pontos. Na verdade, a gente pode suprimir as camadas, as últimas, as mais superficiais, ou pelo menos diminuir e passar um sistema de colagem. Explica aí melhor para nós, Mário, por favor. Como o Marco falou, não é que quando a gente usa cola, não quer dizer que não tem ponto. A gente faz suturas internas, pontos que não precisa tirar. E por último, para selar aquela cicatriz, para tornar ela impermeável e permitir que o paciente tome banho de imediato ou no dia seguinte, além de que algumas colas têm uma propriedade antimicrobiana também, aí então a gente passa uma fita e passa essa cola. E aí ela fica em torno de 2, 3 semanas e com os banhos ela vai soltando. Até existe a possibilidade de, por exemplo, uma criança sofrer uma queda e teve um corte na testa, por exemplo. E aí, para não ter o trauma, né, da cirurgia, de dar um pontinho, a gente até pode lançar mão de fazer uma colagem, de colar aquele cortezinho. Mas é uma situação diferente. Então, assim, a gente até poderia lançar mão de fazer pontos e usar cola em situações particulares. Mas, de forma geral, quando a cola ela é utilizada na cirurgia plástica ou em outras especialidades, ela é uma finalização. Existem camadas de pontos antes. E a ideia de fazer camadas, ou seja, dar pontos bem profundos, pontos mais superficiais e os pontos na pele, é porque isso faz com que a cicatriz fique melhor. Às vezes alguém reclama assim, olha, doutor, a minha cicatriz da cesárea ficou feia, ela ficou meio funda. É exatamente isso. Quando a gente faz a sutura por planos, né? Músculo com músculo, gordura com gordura, a camada profunda da pele com a camada profunda e a camada superficial com a camada superficial, a gente faz com que essa cicatriz ela tende a ficar melhor. São técnicas de cirurgia. E, obviamente, o cirurgião plástico tem uma técnica mais apurada, assim como ele usa um material mais delicado. Isso vai diferenciando o resultado final. Ok, pessoal? Bom, e a questão da alimentação, Mário? Qual é a tua orientação? Por quanto tempo? Restrições alimentares? Daí a gente vai falar sobre alguns casos onde a cicatriz ficou alterada após vários meses de cirurgia. Tu começa e eu complemento, ok? Comece então, Mário, por favor.
Isso é uma coisa assim muito discutida, né? Uma coisa assim que se fala muito sobre isso, né? Doutor, qual é a restrição? O que é que eu posso comer? O que é que eu não posso comer? O que é que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? Então, assim, já se sabe que algumas medicações, alguns hábitos e alguns alimentos vão ter influência no processo inflamatório. Então, algumas medicações, elas mantêm o organismo mais inflamado por mais tempo. Algumas medicações, pelo contrário, elas bloqueiam a inflamação. E da mesma forma como algumas medicações podem fazer isso, ou seja, como algumas medicações podem aumentar a inflamação ou diminuir a inflamação, alguns alimentos também podem fazer isso. De certa forma, alimento, né, ele tem, da mesma forma como os medicamentos, a gente está ingerindo aquilo ali, eles têm propriedades que vão além de apenas nutrir a gente. Os alimentos, eles têm, né, essas capacidades de melhorar a pele, e eventualmente de trazer algum dano para a gente. Então, por isso que a alimentação adequada ela é fundamental, tanto para que a pessoa tenha condições de ter uma pele bem cicatrizada, uma pele bem nutrida. Então, pessoas que se alimentam mal, né? Pessoas que não têm uma alimentação balanceada com os nutrientes necessários, não vai ter o substrato para ter uma boa cicatriz. Não quer dizer que todo mundo precisa suplementar, todo mundo precisa ter algum cuidado especial, porque algumas pessoas já têm uma alimentação muito boa, já são bem nutridas. Mas a gente tem uma preocupação especial com algumas pessoas que às vezes não estão bem nutridas, não estão... Mário, Oi, desculpe. não, eu peço desculpa que eu te interrompi. Então é o seguinte, ó, isso é fundamental, pessoal. Fundamental a questão da boa alimentação. Vocês imaginam que algumas pessoas têm vícios de alimentação ou uma restrição muito severa, porque ou só come arroz, feijão, carne e alguma outra coisa, tá Batata entendendo? frita, hambúrguer. Então quer dizer, na verdade, muitas pessoas estão subnutridas. Elas não estão preparadas adequadamente para um processo de cirúrgico e de boa cicatrização. E isso influencia muito, pessoal, influencia muito. A pessoa, para entrar na guerra, ela tem que estar preparada. Guerra por quê? Na verdade, qualquer cirurgia é uma agressão. É uma agressão programada, certo? Para que a gente consiga obter um determinado resultado. Então, é fundamental que eu entre naquele fronte por um estresse cirúrgico que a gente vai passar, muito bem alimentado, para que eu tenha substrato, como o Mário falou, para que eu consiga cicatrizar bem e rápido. Muitas vezes, e a gente vê isso, por exemplo, em paciente após gastroplastia, pacientes fizeram redução de estômago, emagreceram 60, 70 quilos, o que acontece? O organismo, às vezes, não absorve direito alguns nutrientes, alguns elementos fundamentais no processo de cicatrização e que não aparecem nos exames normais, habituais, de pré-operatório. Então, o que acontece? Se a pessoa tem alguma restrição alimentar ou se ela tem um problema, uma dificuldade de absorção de alguns desses elementos nutricionais, nós vamos ter dificuldades. E a gente, não raramente, vê pessoas que se submetem a uma cirurgia e tem o que a gente chama de deiscência, abre a cirurgia ou por falta de proteína, por falta de algum oligoelemento, algum nutriente fundamental para o processo de cicatrização, de recuperação, e as pessoas simplesmente não cicatrizam bem. As pessoas abrem a cirurgia e etc. E aí tem as intercorrências, as complicações, porque uma má nutrição, mau preparo para a cirurgia. Bom, isso é uma questão nutricional. Agora tem aquela questão da famosa comida carregada. Carregada, entre aspas, porque ninguém sabe direito o que é essa comida carregada. Isso não está em livro, pessoal. Mas, na prática, dependendo da experiência de cada um, a gente vai ver que isso funciona muito. Eu, particularmente, respeito muito esse tipo de orientação, porque eu sou gaúcho, lá ninguém sabe o que é comida carregada, passei por São Paulo, minha formação também é paulista, na questão de cirurgia plástica, então ninguém sabe o que é comida carregada, e não está em livro. Só que a gente vê que na prática, vários alimentos, eles aumentam o processo inflamatório ou de alergia do paciente, e daí o que acontece? Isso pode fazer com que haja uma alteração dessa cicatrização. Ela pode começar a ficar hipertrófica, ela pode começar a aumentar e ficar alterada e ficar feia. Então, eu particularmente, eu digo eu por quê? Porque isso é muito individual, isso não é igual para todo mundo, isso depende da experiência e da vivência de cada um.
eu, inclusive, dou uma lista sugerida de alimentos a serem evitados, né? Há quem questione isso, mas eu vejo que na prática isso funciona muito. Isso não é igual para todo mundo, não quer dizer que todo mundo que for comer aquela comida ou aquela outra vai ter um processo inflamatório ou de alteração de cicatrização. Só que, na prática, normalmente funciona assim. Eu como uma comida à base de crustáceo, por exemplo, ou derivados de carne de porco. De 1 a 3 horas depois, a pessoa pode sentir pinicada, ferroada, doer, coçar, ficar vermelho. Quer dizer, um processo inflamatório foi ativado ali. Então, é sinal que aquela comida é, entre aspas, carregada para aquele paciente. E eu sugiro sempre que o paciente preste muita atenção em relação a isso, porque na prática eu vejo que isso funciona muito. Quer complementar alguma coisa, Mário? Como você falou, isso não é algo que esteja nos livros, né? Porque eventualmente teria que ter estudos comprovando, mas na prática todo mundo já ouviu falar, ainda mais na nossa região aqui, né, do Rio Grande do Norte, todo mundo já ouviu falar de comida carregada, né? Todo mundo pergunta, doutor, né? Eu aprendi aqui em Natal o que é esse negócio de comida carregada. Que conversa é essa? Que coisa É. esquisita, né, essa Só que a conversa? pergunta é, o que é comida carregada, né? Então, Isso. assim, não tem no livro dizendo o que é comida carregada, mas a gente sabe que alguns alimentos são gordurosos, tem mais gordura. Bom, travou. Doutora Juliana Fernandes, obrigado pela sua presença, né? É importante, cirurgião de cabeça e pescoço daqui do nosso estado também. Mas Obrigado, eu vi a tua presença ali. e alguma comida que Mário, tem falhou tua uma internet, origem. Mário. Oi? A tua Parou? internet falhou, não chegou aqui o som das últimas frases. Desculpa. Bem, basicamente, a comida carregada, então, seria uma comida que é mais gordurosa ou que tem uma origem que leva a pessoa a ter mais alergia, mais dificuldade de lidar, o fígado da pessoa tem mais dificuldade de lidar com aquelas moléculas. Então, isso pode aumentar o processo inflamatório. Ok. Assim como eu tive já várias vezes, eu já presenciei esse tipo de situação. O paciente operou, a cicatriz está perfeita. Até 6, 7 meses depois da cirurgia, fez mama, fez abdômen, tudo lindo, maravilhoso, um grau de satisfação altíssimo. De repente, eu restringo, né, para não comer crustáceo, carne de porco e alguns outros alimentos, até que eu libere. Não é por prazo igual de paciente, mas sim conforme eu vou avaliando que a cicatriz está madura. Quando eu acredito que ela esteja relativamente madura, eu vou liberando, a gente vai liberando, fazendo testes para não alterar a cicatrização. E eu já tive paciente que, por conta própria, se liberou. Crustáceo, carne de porco, e uma série de outros alimentos que constam na famosa lista, certo? E foi muito interessante que, de repente, começou a cicatriz ficar alterada, começou a engrossar, ficou hipertrófica, querendo se transformar num queloide, e daí o paciente volta para mim, mas o que está acontecendo? Estava tudo tão perfeito. Eu disse, está comendo comida carregada? E o paciente disse, não, mas doutor, eu pensei que já depois de 6 meses... Pessoal, o processo de cicatrização, ele passa de ano. Em algumas pessoas são anos. Então, na verdade, essa liberação para um médico que orienta esse tipo de coisa no pós-operatório, normalmente é o médico que libera caso a caso. Vai ter pacientes que eu vou liberar com 6 meses, outros com 10, outros com 1 ano, às vezes com 1 ano e 2 meses. Isso varia de caso a caso. Por isso que é tão importante o segmento pós-operatório no consultório. Por isso, olha o dedo, Mária. Por isso que não adianta o paciente sumir, desaparecer, voltar 2 anos depois da sua cirurgia, porque assim, até enquanto ele está fazendo o segmento, as revisões pós-operatórias, tudo lindo, maravilhoso, perfeito, fotografado, registrado no computador, paciente satisfeito, paciente feliz. Daí o paciente volta 2 anos depois e diz assim, olha só, Mário, isso já deve ter acontecido contigo. Doutor, eu não gostei da cirurgia e mostro um queloide na mama, por exemplo. Daí, a primeira coisa que acontece, normalmente o meu sangue ferve.
né? Eu fico muita raiva, né? Fico muita raiva porque o paciente ele fugiu às orientações, ele não seguiu as orientações, ele se deu alta, não fui eu que dei alta, ele se deu alta porque se o paciente tem algum tipo de nível de alteração no pós-operatório de cicatrização, a gente tem como intervir, a gente tem como agir, a gente tem como remediar ou como reverter a situação em tempo hábil. Pessoal, em tempo hábil, e não quando da cabeça do paciente ele deseja ir lá fazer uma reclamação porque criou uma cicatriz alterada e depois diz que e ainda tem, para mim isso é uma ousadia, ainda diz assim, ó, olha aqui o que o senhor fez em mim. Olha, isso não é isso é imoral, né? Então, eu digo e eu sempre falo, eu converso sobre isso com os pacientes dessa maneira. Então, nós, para termos o resultado de uma cirurgia, isso é uma construção. Nós andamos de mãos dadas até que nós façamos, sigamos as orientações dadas pelo médico e eu diga, estás de alta, agora, a partir de agora, uma vez por ano, vem aqui para eu te fazer uma revisão, ok? Então, assim, claro que essas orientações são muito individuais, mas é assim que eu procedo. O processo de cicatrização é um processo de média para longa data. Então, é inaceitável um paciente desaparecer, se dar alta e depois teve uma alteração de cicatrização por descumprimento de orientações e ele vem se queixar como se tivesse sido mal operado. Eu não aceito isso, isso é inaceitável, isso é inadequado e isso não é aceitável de forma alguma na minha visão, ok? O resultado de uma cirurgia é uma construção. Não sei como é que tu procede, Mário, me diga aí. Bem, como a gente falou logo no início, né, a cicatrização é um processo para a vida toda, né? A cicatriz ela está sempre melhorando, ela está sempre sendo aperfeiçoada pelo organismo. Eu costumo pensar que é mais ou menos como se você tivesse um buraco na parede e aí o pedreiro vai e tapa o buraco bem rápido, né? Ele joga tijolo, pedra e aí tapa o buraco de qualquer jeito. Só que fica aquela coisa feia. E aí depois que tapou o buraco, aí ele vem e aí ele lixa e aí ele coloca massa corrida, e ele lixa de novo, e aí ele dá uma primeira demão de tinta, e ele lixa de novo. Então, assim, a cicatriz, ela é mais ou menos assim. Inicialmente, o organismo dele cicatriza rápido, ele tapa o buraco. E depois ele melhora, ele aperfeiçoa essa cicatriz. É a terceira fase da cicatrização, é a fase de amadurecimento, de remodelação dessa Já cicatriz. passou E por aí, isso, Mário? sim, às vezes o paciente ele não volta, né? Se por um lado a gente fica frustrado, né, de não ver o paciente voltar, porque a gente orienta, né? A gente vê o paciente cada vez com menos frequência. Então, faz a cirurgia, volta com 2, 3, 4 dias para a gente ver. E aí depois volta com uma semana, depois com 2 semanas, depois com um mês, depois com 2 meses, 6 meses, um ano. Na maior parte das vezes a gente vai fazendo esse descalonamento. E depois fica fazendo acompanhamento a cada um ano, a cada 2 anos, mas nunca se perde o segmento. Porque se a gente opera e perde o segmento, a gente não tem como detectar, como você falou, em tempo hábil, alterações iniciais. Então, se a cicatriz ela começa a ir por um caminho que a gente não quer, em detectando de forma precoce, a gente tem como intervir. E se a gente não tem esse acompanhamento, depois a gente só tem que chorar, né? Só tem que correr atrás do prejuízo e às vezes tem que refazer a cirurgia, refazer a cicatriz, né? Pessoal, então assim, isso demanda cuidado, né? Então assim, é cuidado, é assistência. Então assim, isso é muito importante, isso é fundamental em qualquer cirurgia, né? Então, um médico, ele é que vai te dar alta, não se dê alta. Essa é a primeira grande dica que eu posso dar em relação a esse assunto, certo? Mário, o que é queloide? O que influencia na formação de um queloide? Ok? Daí eu vou comentar algumas coisas mais. Então, quer comentar sobre o que é um queloide? Explica aí, pessoal. Explica para o Acho que, pessoal, eu, acho queloide. que, eu acho que todo mundo já ouviu falar em queloide, né? Ou pelo menos já viu alguma cicatriz mais grossa, mais escura, mais alta. Bem, o queloide é uma cicatriz. Não é um tumor, não é um câncer. Queloide é uma cicatriz, só que ela é uma cicatriz exagerada. É uma cicatriz doente, uma cicatriz patológica. Não é o processo normal de cicatrização. O queloide, ele é diferente da cicatriz hipertrófica, São que são, primos. são primos. São cicatrizes que fugiram do que a gente esperava.
são cicatrizes inestéticas, são cicatrizes feias, cicatrizes doentes, patológicas. A diferença entre o queloide e a cicatriz hipertrófica é que a cicatriz hipertrófica, ela tende, depois de um tempo, a melhorar. Então, ela fica feia, ela fica mais alta, ela fica um pouquinho mais larga, mas depois de 6 meses ela começa a regredir, ela melhora um pouquinho. Ela não volta a ser, ela não fica normal, mas ela para de piorar. Já o queloide não, o queloide nunca melhora. O queloide só piora, piora, Só piora, piora. piora. É. Então, basicamente, o queloide e a cicatriz hipertrófica são cicatrizes em que o organismo ele exagerou. Ele passou do ponto da cicatrização. É mais ou menos como eu falei, né? Ele tapou o buraco, ele continuou colocando reboco, esboço, massa corrida, pintando mais tijolo, mais cimento, e não para de cicatrizar. E o culpado disso é a célula que faz a cicatrização, que é o fibroblasto. É a célula responsável pela cicatrização. Quem tem uma tendência genética, isso é uma herança genética, quem tem a tendência genética a desenvolver o queloide é uma pessoa que tem os fibroblastos, ou seja, que tem as células da cicatrização hiperativadas. Elas são mais sensíveis e elas trabalham. Então, é como se a pessoa, na verdade, cicatrizasse bem demais. Ela não para de cicatrizar. O organismo atinge o ponto ideal e continua depositando colágeno. E continua trabalhando, continua cicatrizando. E a pessoa sente isso, ela sente dor, ela sente coceira. E isso é sinal de que o fibroblasto está lá depositando Costa colágeno. muito, pessoal, costa muito, incomoda muito, pinica muito. E é interessante que todo mundo tem um queloide, uma cicatriz hipertrófica, quando come uma dessas famosas comidas carregadas, ele sente, olha, realmente pinicou mais, coçou muito depois que eu comi carne de porco, por exemplo. Então, aquilo é um sensor, inclusive, né? E funciona muito. Assim como também algumas pessoas, quando estão para menstruar, as mulheres, ou então quando está para chover e muda a pressão do ar, também refere a alguns desconfortos em cicatrizes, certo? Mário, e para tratar o queloide? O que a gente tem hoje para tratar o queloide? O queloide ele tem um problema, diferentemente da cicatriz hipertrófica, porque a cicatriz hipertrófica ela pode acontecer por um problema na cicatrização, numa das fases da cicatrização. Por exemplo, uma infecção. Se você tiver infecção lá na ferida operatória, no pós-operatório, isso pode gerar uma deiscência, ou seja, os pontos podem abrir. E aí, se ele abrir, ele pode fazer uma cicatriz hipertrófica. Ou, como você falou, o paciente pode comer alguma coisa carregada e nele em particular, porque não é todo mundo que vai se comportar da mesma forma, mas naquele paciente ele pode desenvolver uma resposta inflamatória maior e, por conta disso, desenvolver uma cicatriz hipertrófica. Então, assim, algumas pessoas têm uma reação também maior a fio. Às vezes, um fio, por exemplo, absorvível, que é um fio que a gente faz internamente e o corpo absorve, ele consome aquele fio, algumas pessoas têm uma resposta inflamatória àquele fio e aí fazem cicatriz hipertrófica também. Então, assim, a cicatriz hipertrófica ela tem tratamento. Ela responde bem a uma nova cirurgia, uma cirurgia pequena, que às vezes faz até no consultório, para remover a cicatriz. Aí a gente utiliza um remédio, uma injeção, e tira aquela cicatriz, troca ela por uma cicatriz nova. E aí a gente usa um fio não absorvível, um fio inabsorvível, que ele dá menos reação. Isso é o tratamento padrão da cicatriz hipertrófica. Tirar aquela cicatriz, trocar ela por uma nova, usar um fio inabsorvível e às vezes até usa uma medicação, uma injeçãozinha. Isso geralmente resolve a cicatriz hipertrófica, ela geralmente não volta. Já o queloide não. Se você simplesmente fizer uma cirurgia e tirar o queloide, a maior chance é de ele voltar. Tem uma recidiva, tem uma chance de voltar bem grande. Se você só usar uma injeção, que eu falei, também tem uma chance muito grande de voltar. Existe o tratamento da radioterapia. Você fazer uma radioterapia naquele queloide para quê? Para você atuar sobre a célula que é hiperativada, o fibroblasto. Então a radioterapia atua. Mas também não é garantido 100%. De forma que hoje o protocolo que a gente adota, que eu sigo, para tratar o queloide em primeiro lugar, explicar para o paciente o que é o queloide. Ele tem que entender que é uma cicatriz, que não é nada necessariamente culpa dele, é uma herança genética, né? Ele herdou isso. Geralmente, ela é uma herança que vem de quem tem uma tendência, que tem uma herança de raça negra
ou amarela, ou seja, japonês, chinês, coreano, índio. Ou seja, na nossa região aqui, diferentemente lá do sul, a gente aqui tem uma miscigenação muito grande, né? A gente tem uma mistura, né, de negro com branco com índio. Então, assim, a maior parte da população tem um ancestral que é índio ou é negro. Ele pode até achar que é branco, mas ele tem um ancestral lá atrás que é uma dessas etnias, ele tem uma tendência maior a desenvolver o queloide. O queloide ele pode dar em qualquer parte do corpo. Porém, existem áreas preferenciais, áreas onde dá mais, que é aqui, ó, no peito, de forma que quem faz cirurgia cardíaca tem uma chance muito grande de ter queloide. E dá muito na orelha também. São as áreas preferenciais. Mas qualquer área pode dar queloide, no tronco, nos membros. Algumas áreas... Ombro também, Mário. Ombro é bem comum também, queloide, tem uma propensão maior. Qualquer área do membro, né, braço, perna, joelho, ombro, dá muito, porque tem muita tensão. Mas, assim, o tratamento do queloide, então, ideal é entender que ele pode voltar, entender que ele é uma cicatriz, não é um tumor, não é um câncer. Entender que se você não seguir todas as recomendações, a chance é de voltar, então tem que ser disciplinado. Senão você vai investir tempo e dinheiro e não vai ter o resultado. E aí tem passos. Em primeiro lugar, a gente vai tirar aquele queloide, vai injetar um remédio nas bordas da ferida, para que esse fibroblasto, essa célula da cicatrização, ela fique menos ativada. Porque a tendência da pessoa é ter uma cicatrização exagerada. Então, se a gente simplesmente tirar a cicatriz, ele vai fazer uma nova cicatriz exagerada. Então, a gente utiliza de medidas que vão inativar, que vão tornar, não é inativar, mas tornar o fibroblasto, tornar a célula da cicatrização menos trabalhadora, digamos assim, né? Menos ativada, menos excitada. Então, a gente injeta uma medicação no pós-operatório, logo que termina a cirurgia, já injeta lá. E quando tira os pontos, já começa a usar um curativo de silicone. Não é qualquer silicone, não é silicone industrial, é silicone de grau médico, o mesmo que usa na prótese de mama, na prótese de silicone. Então, são curativos de silicone, tem cremes à base de silicone, massagem, pressão, malhas compressivas e na orelha, brinco de pressão. São todas medidas que a gente utiliza para atuar sobre o fibroblasto, fazendo com que ele fique menos ativado. Isso tem que ser feito de forma contínua por 6 meses. E depois, de forma intermitente, por até 1 ano. Depois de 1 ano, se ele não voltou, não volta mais. Se durante esse período ele voltar ou aumentar um pouquinho, você diz, eu tô achando que ele está voltando. Está ficando alto, está ficando mais grossinho. A gente tem como remediar. A gente tem como fazer uma radioterapia. A gente tem como infiltrar esse remédio, essa medicação e conseguir controlar. A radioterapia, de forma geral, a gente não indica logo de cara para todo paciente. Geralmente de reserva para os casos de recidiva, ou seja, os casos que voltam, ou casos que a gente já de antemão já sabe que a chance de voltar é muito grande. Então, assim, na verdade, a gente tem algumas ferramentas terapêuticas, e a gente também pode ir variando para ver a qual delas o paciente responde melhor, né? Tem pacientes que respondem melhor a uma coisa, outros a outra, né? A gente usava muito a beta-terapia. A beta-terapia no nosso meio atualmente aqui, eles estão com um problema de fornecimento da placa, que é emissora da radiação. Então, estão fazendo uma terapia por feixe de elétrons, que é uma forma de radioterapia. Só que ela é mais agressiva, não dá para aplicar em todas as áreas do corpo, principalmente se for perto de tireoide, de mama, ou perto de alguns órgãos. Então, assim, normalmente os pacientes têm que fazer uma avaliação com radioterapeuta antes da gente programar a cirurgia, certo? Então, assim, e outra coisa, queloide é uma coisa de longa data para segmento, para o processo de cura. Eu já vi pacientes que estavam teoricamente curados há 2, 3 anos e de repente começou de novo a ativar o processo. Então, assim, é uma coisa muito traiçoeira e sabendo que o queloide ele tem uma forma meia ilógica. Não quer dizer que a pessoa teve um queloide numa cicatriz, que qualquer cicatriz vai ter um queloide. Às vezes faz só num pedaço a cicatriz, às vezes faz num canto e não faz em outro. Então, assim, tem muita variação, pessoal, muito individual isso, certo? Além disso, Marco, alguém pode ter feito várias cirurgias no decorrer da vida e nunca ter feito queloide, e depois de ter... Uma coisa bem interessante também, que eu percebo na prática, é que estresse, ansiedade,
paciente que está passando por dificuldades em casa, de qualquer forma, está submetido a situações de estresse, de ansiedade, ele tem uma tendência maior a fazer cicatrizes mais alteradas, mais hipertróficas, certo? Então, aí entra até a acupuntura como tratamento quelóide, não só para acalmar. Caiu o Mário, saiu. Bom, mas vamos lá. Eu vejo pacientes que fazem as cicatrizes hipertróficas ou mesmo queloides. Quando a gente vai ver a história natural deles, a história por a qual ele passou naquele período, normalmente esses pacientes estavam submetidos a importante situação de estresse, né? Ou de ansiedade. Então, por isso que a gente pode fazer acupuntura também, ou fazer tratamentos com outros, com medicina, as práticas integrativas com medicina integrativa. Então, por exemplo, a gente pode lançar mão de várias outras terapias de maneira a conseguir reduzir, baixar esse estresse. E mesmo para queloide, a gente tem técnica que a gente faz para poder... eu estou permitindo a entrada de Mário novamente. Tem técnicas que a gente faz com a acupuntura em volta da cicatriz que também ajudam, pessoal. Isso é muito interessante. A tua conexão caiu, né, Mário? Eu estava falando sobre estresse, ansiedade, que também influencia. Inclusive com terapia, com acupuntura também ajuda bastante. Eu sei que eu faço isso, eu pratico, né? Oi, Claudinha, beijo para ti também, aí de Portugal. Né? Mário, vamos lá. Próxima pergunta. E a gente, na verdade, a gente já está passando dos 40 minutos, certo? A gente falou sobre deiscência, por que ela pode acontecer. Pessoal, pode acontecer por excesso de tensão, por tração. Inclusive, alguém comentou aqui bem no início da live, eu fiz cirurgia de mama, com quantos dias eu posso já fazer exercício de tração? Pessoal, se a gente tiver alguma coisa que tracione uma cicatriz, ela vai alargar. A gente tem que ter cuidado, porque a cicatriz não está madura, ela não tem força, tensa o suficiente, ela vai alargando e vai ficando feia, vai ficando alterada. Problema de alimentação também proporciona isso, né? A falta ou ausência de curativo adequado ou de orientação, ou então tração com atividade física mesmo, né? Excesso de atividade física não orientada pelo médico, certo? O que mais? Então, o que é deiscência, né? Deiscência é quando a cicatriz cede, pode ser por esses motivos. E, normalmente, quando isso acontece, a cicatriz fica alargada e acaba necessitando um tipo de reparação cirúrgica, certo? A gente falou sobre a questão da alimentação. Qual a importância dos... Isso aqui é fundamental, pessoal. Parece bobo, mas é de extrema importância no dia a dia, que é qual é a importância dos cuidados higiênicos. Pessoal, higiênicos. Sim, porque qualquer coisa que acontece, as pessoas dizem assim, foi infecção hospitalar. Claro, sempre tem que se arrumar um culpado, né? Até pode ter sido uma infecção hospitalar, mas normalmente o negócio começa em casa, pelas questões da higiene pessoal. Uma cicatriz, uma cirurgia tem que estar muito bem higienizada, pessoal. Tem produtos antissépticos cirúrgicos adequados para a gente limpar essa área, para evitar deixar crostas, porque as pessoas têm medo e às vezes dói, então não querem higienizar, certo? Mas a higienização do corpo e da cirurgia é fundamental. Agora, claro que com orientação. A gente tem produtos, a gente tem curativos especiais, mas a gente precisa estar muito alerta. E outra coisa, esse negócio de a gente se opera e tem gatinho, cachorrinho em cima da... Não, mas ele é limpinho, doutor. Ele é limpinho, doutor Mário, meu gato, viu? Mas ele anda no chão, pessoal. Ele vai levar um monte de bactéria, né? Um monte de sujeira, de sujidade, do chão para cima da cama. Daí vem o cachorro, vem o gato, se encosta, normalmente dorme na perna da pessoa, fica do lado. Isso não dá certo, pessoal. Daí depois vão arrumar um culpado, né? Mas por que pegou uma infecção? Questão de higiene, princípios básicos de higiene, pessoal, de alimentação. Isso é muito importante, certo? Bom, questão de óleo da rosa mosqueta, bem interessante. A gente não tocou nesse assunto. A rosa mosqueta, existem alguns trabalhos que mostram que ela realmente pode influenciar, mas não existe consenso a respeito disso, ok? Mas o Mário, tu quer dar
uma orientada ou fazer algum comentário a respeito disso que eu falei? Com relação à ferida, né? Existe até um mito. Às vezes até, às vezes não é nem má intenção. Às vezes é porque a pessoa aprende errado, né? Conceitos equivocados. Às vezes a pessoa não lava a ferida, não usa sabão, não usa antisséptico, porque foi passado para ela, foi ensinado a ela, às vezes até na faculdade, na escola, que aquilo iria prejudicar a cicatrização, iria ser tóxico para a célula, que ficar mexendo pode atrapalhar, pode remover a cicatriz. Mas a verdade é que se a ferida, se a cicatriz, a ferida operatória, seja lá qual for o que esteja, né, levando, esteja cicatrizando, se não for de forma adequada higienizado, ou seja, se você não lavar, se você não passar sabão, não passar antisséptico, aquela infecção, aquela sujidade, ela interfere na cicatrização. Porque, como eu falei, existem fases da cicatrização. A primeira fase da cicatrização é a fase inflamatória. A sujeira, ela perpetua a fase inflamatória. O organismo continua inflamado. Ele não passa da primeira para a segunda fase. Aí a ferida não cicatriza. A ferida continua inflamada. Então, é importante lavar. É normal toda vez que você tem um corte, que você tem um machucado, uma ferida, fazer aquela casquinha. Porque sai aquela salmoura, sai aquele líquido, que não é nada mais, nada menos do que o sangue. É o sangue, é a linfa, é a parte líquida do sangue, e ali tem as plaquetas, que são as células responsáveis por fazer o coágulo, para parar de sangrar. E aí faz uma casquinha. Todo mundo já se machucou, ralou o joelho, aí fez aquele cascão no joelho. Tem gente até que tem uma mania, né, um prazer masoquista de ficar arrancando a casquinha, mas tem o tempo adequado. O próprio organismo se encarrega, né, de criar uma pele nova por baixo e aí aquela casquinha cai. Mas assim, quando a gente tem uma ferida ou quando faz uma cirurgia, geralmente em até uma semana vai ter uma casquinha, uma crosta, é normal. Mas à medida que você vai higienizando, vai tomando banho, vai lavando, passando sabonete, com orientação do cirurgião, obviamente, a tendência é aquela casquinha, aquela crosta, ela vai amolecendo e vai caindo. Depois de uma semana, não é mais para ter casquinha, não é mais para ter crosta. Às vezes o paciente volta com mais de uma semana e está cheio de cascão, está cheio de crosta, está tudo sujo. Mas, doutor, eu fiquei com medo de arrebentar os pontos, eu fiquei com medo de abrir. Mas por isso que é importante o segmento e seguir as recomendações de forma adequada. Mas, de forma geral, cicatriz boa tem a ver com também limpeza, com higiene. Tem que lavar com água e sabonete. Sabe que, inclusive, no folder da clínica, eu tenho várias orientações. E um dos tópicos muito importantes é a questão da higiene, né? Então, vocês imaginem que se tiver um substrato que sirva de alimento para a bactéria, e no momento que eu tenho uma incisão, quer dizer, está no processo de fechamento aqui, e eu tenho alguma coisa aqui no meio que favorece o crescimento de bactérias, pode abrir também, pessoal. Daí pode acabar comprometendo a qualidade da cicatriz ou mesmo a cirurgia até, certo? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Mário, eu acho assim, normalmente a live é para ser uns 30, 40 minutos, a gente daqui a pouco vamos fechar uma hora. Acho que a gente podia ir encerrando por aqui, certo? Eu quero te parabenizar pelas tuas colocações, acho que são sempre muito lógicas, muito limpas, de muita consciência e muito úteis, né? Então, quero te parabenizar, acho que a tua participação foi fantástica aqui para a gente poder enriquecer conversando com o meu médico. As pessoas também eu vi que participaram bastante, tem muita pergunta aí, a gente vai responder oportunamente, talvez numa outra live, né? Eu quero deixar as considerações finais agora contigo, ok? Eu agradeço o convite. A cicatriz é uma coisa interessante, né? Todo mundo, em algum momento na vida, se machuca e passa por um processo de cicatrização. Tem gente que até às vezes pergunta, doutor, se a gente fizer uma cirurgia, vai ficar a cicatriz? Não dá para fazer uma cirurgia a laser, né? Mas a verdade é que toda vez que você machuca a camada profunda da pele, porque a pele tem duas camadas, uma camada mais superficial e uma camada mais profunda, a epiderme e a derme.
Quando você só arranha a epiderme, você machuca superficialmente, não gera cicatriz. É um processo de regeneração. Mas quando você machuca a parte profunda da pele, a derme, necessariamente vai gerar uma cicatriz. Vai ter um processo de cicatrização, que, como eu falei inicialmente, passa por fases, né? E aí a preocupação é exatamente de seguir as orientações, de ter o cuidado com a higiene, com a nutrição, né? Estar bem alimentado, não fazer esforço desnecessário para não sangrar, fazer um hematoma. E com o passar dos dias, aquela cicatriz vai melhorando. Com o passar dos anos, ela vai ficando cada vez melhor. Fazendo o segmento de forma correta, cuidando direitinho da ferida, da cicatriz, independentemente de ser uma cicatriz programada, né, uma coisa cirúrgica ou um trauma, a gente tem como ter bons resultados. E mesmo quando é uma coisa traumática e você já chega para o cirurgião com uma ferida feia, uma cicatriz, uma sequela feia, a gente tem como melhorar. Marco colocou, inclusive, na chamada no post sobre as estrias, né? Estria é uma coisa muito comum, né? É uma tragédia na vida das mulheres, muitas vezes, né? E de quem passa por um processo de efeito sanfona, né? Engorda, emagrece, engorda, emagrece. A estria é aquela pele que ultrapassou o limite, né? A capacidade de elasticidade da pele. A pele tem fibras elásticas, né? E aí, quando você estica muito e muito rápido, aquelas fibras elásticas, elas rompem. E aí gera a estria. Mas tem tratamento para melhorar a cicatriz. Às vezes, o melhor tratamento é remover. É trocar aquela cicatriz grande e feia por uma cicatriz linear. Uma simples linha e muitas vezes escondida. Que é o que a gente faz de melhor, né? A gente esconde a cicatriz. Mas mesmo quando não dá para esconder ela, a gente melhora o aspecto dela. Existem laser, microagulhamento, existe peeling, existem muitos tratamentos para melhorar. Mas antes de qualquer coisa, você precisa da avaliação de um cirurgião plástico. Pessoal, vou convidar vocês a fazerem um print da tela, né? E vocês publiquem, né? Marquem a clínica para poder divulgar. Conversando com o meu médico, ele é uma oportunidade muito interessante para que vocês, né, enquanto pacientes ou futuros pacientes, possam aumentar a consciência e o entendimento de vocês a respeito desses assuntos que envolvem cirurgia, tá? Especificamente cirurgia plástica. Então, printem, né? Marquem a clínica, publiquem, por gentileza, porque vocês vão poder levar esse nível de conhecimento para mais pessoas. Nosso propósito é dar informação correta, honesta e útil. Útil para que vocês possam construir esse processo na cabeça e na mente de vocês. Ok? Quero agradecer, Mário, mais uma vez, a tua presença. Ela foi ótima, foi maravilhosa a tua participação. E semana que vem, na próxima quinta-feira, sugiram as necessidades de vocês, né? E a gente pode oportunamente falar sobre outros assuntos aqui com o Dr. Mário Serrano, também dentro da cirurgia plástica. Ele tem uma capacidade de explanação fantástica. A gente vai poder enriquecer muito esses assuntos relacionados à cirurgia plástica, estética, reparadora, enfim, as coisas que estão relacionadas à cirurgia plástica como um todo. Obrigado à presença de todos vocês e até a semana que vem. Um abraço. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite.